As queixas contra polícias quase duplicaram em 6 anos. A PSP é a força de segurança com mais denúncias. Nunca antes tinham sido apresentadas tantas queixas contra as forças de segurança. A Inspeção-Geral da Administração Interna revela que em 2022 foram apresentadas mais de 1.400 queixas contra a polícia. Em 2017 tinham sido 772, o que significa que o número de queixas quase duplicou. A PSP é a força de segurança com maior número de queixas. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia explica que isso se deve ao facto de atuarem em zonas urbanas e de haver uma grande exigência por parte dos cidadãos. O serviço policial está cada vez mais complexo, mais exigente, mais arriscado. Temos dito isso. As próprias dinâmicas sociais são elas muito relevantes se compararmos há 10, 15 anos atrás. A exigência que os cidadãos impõem, o escrutínio que os cidadãos fazem e muitas vezes a compreensão ou não compreensão do serviço policial e da atitude dos polícias está cada vez mais exigente desse ponto de vista. E por isso é natural que haja aqui uma maior predisposição dos cidadãos para se sentirem lesados e exercerem o seu direito de queixa. A maior parte das queixas, 48%, estão relacionadas com violação da conduta policial, ou seja, comportamentos que os cidadãos consideram incorretos. As ofensas à integridade física foram o segundo tipo de denúncias mais recorrentes. Os polícias defendem-se, explicam que é cada vez mais difícil fazer um bom trabalho, dada a sobrecarga que os profissionais sentem. Das condições estruturais, da falta de efetivo, da falta de viaturas, da sobrecarga de trabalho em termos de horários, da própria penosidade do serviço e que muitas vezes têm traduções naquilo que é o desempenho do serviço policial. E isto não me parece que seja de descurar. Também a questão da ausência de chefias intermédias, de efetivos intermédios. Obviamente que sem recursos e sem efetivos não podemos estar em todo lado. O relatório do IGAI, organismo que fiscaliza a atividade dos polícias, mostra ainda que o ano passado foram apresentadas 14 queixas relacionadas com discriminação, 11 delas contra elementos da PSP. Olhamos para este relatório com o Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Obrigado por estar nesta manhã de notícias da RTP3. O que é que significa este relatório e este aumento do número de queixas? Um aumento da exigência dos cidadãos, como dizia José Luís Carneiro, ou de alguma forma também há culpas próprias das polícias neste aumento do número de queixas? Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos desta matéria. A verdade é que isso que acaba de dizer é uma das variáveis, ou são algumas das variáveis para apreciar o relatório da IGAI, mas deixe-me dizer-lhe que da parte da ASP nós pretendemos sempre que os profissionais da Polícia de Segurança Pública prestem um serviço de qualidade às populações, aos cidadãos. São estes que são os consumidores de segurança. Aliás, a nossa intervenção no panorama público e junto à tutela é sempre também com este pressuposto. Condições socioprofissionais para que os polícias possam desenvolver bem a sua missão junto das populações. Deixe-me dizer-lhe também que a verdade é que o histórico e o passado já nos ensinou algo. Nós falamos muitas vezes e abordamos esta matéria de uma forma muito séria, muito responsável e desde logo ficamos incomodados quando sabemos que algo correu mal no desempenho das missões policiais. Mas não nos podemos esquecer que a história diz-nos que muitos cidadãos, na legítima defesa daquilo que acham que está mal, exercem uma queixa contra os agentes da autoridade, mas era importante também perceber o resultado dessas queixas. Normalmente evidencia-se muito, através destes relatórios, a comunicação social, aquilo que são as queixas que os cidadãos legitimamente fazem, mas nunca se chega a divulgar na mesma densidade, da mesma forma, aquilo que são as conclusões dos próprios processos que tiveram lugar através das queixas. Tem alguma indicação, há alguns números que nos possa revelar em relação ao desfecho das queixas?
Posso lhe dizer que não deste último relatório, porque não temos ainda os dados e não conhecemos o relatório na sua plenitude, mas daquilo que tem sido no passado, eu posso lhe dizer que há números na casa dos 20% de concretização de, efetivamente, uma punição derivada daquilo que são as queixas apresentadas pelos cidadãos. Mas parece-me que já é importante discutir isto, tendo por certo aquilo que o Sr. Ministro disse. E, aliás, a ASP tem veiculado várias vezes este tipo de considerações, que é a exigência do serviço policial, a complexidade, o aumento das missões e muitas vezes o não acompanhar de políticas e de recursos e de meios para que estas missões sejam desenvolvidas, traduz-se obviamente numa dinâmica social e principalmente naquilo que diz respeito à responsabilidade que os polícias têm no terreno. Eu quero dizer com isto o quê? Num caso, parece-me que é facilmente compreendido por qualquer cidadão. Num caso de intervenções policiais é importante a coordenação, o planeamento e aquilo que é a orgânica do próprio funcionamento da instituição. E muitas vezes a falta de recursos, a falta de chefias intermédias não permitem que o serviço se desenvolva da melhor forma. Nós não conseguimos ter polícias a estar em todo lado, a correr a tudo, desde o gato da árvore à violência doméstica, ao policiamento de proximidade, à escola segura, às notificações nos tribunais, às desordens, entre tantas outras coisas, desde furtos, roubos, etc., com os meios cada vez mais escassos e com menos condições estruturais de poder desenvolver esta missão. Por isso, há bem poucas semanas dissemos à IGAI, à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, que havia um conjunto de variáveis na própria dinâmica do serviço policial que se traduziam em penosidade para os profissionais, que muitas vezes no desenvolvimento da sua missão estão condicionados para fazer aquilo que têm que fazer e muitas vezes são responsabilizados por algo que lhes é alheio. Temos que perceber que os polícias, para responder às missões, têm que ter condições estruturais, efetivos, recursos, etc. E muitas vezes, dada a exigência do serviço e o aumento de missões, não há aqui um acompanhar destas preocupações que são da responsabilidade da tutela e muitas vezes da Direção Nacional para aquilo que é a realidade no terreno operacional. E isto também era importante perceber. Os polícias tentam todos os dias desenvolver a sua missão da forma que lhes é pedida e no sentido de cumprir aquilo que está estabelecido legalmente, mas também de resolver e satisfazer os anseios das populações. Parece-me evidente. E muitas vezes isso não acontece. Não estou aqui de forma alguma a escamotear ou a tentar secundarizar condutas erradas, não é esse o meu propósito. Aliás, somos bastante escrutinados, quer a nível criminal, a nível disciplinar e até pela opinião pública, e muito bem. Aquilo que eu estou a dizer é que há dinâmicas diferentes nos últimos anos. Há aqui responsabilidade da tutela e da própria Direção Nacional da Polícia na ausência de criação de condições que permitam levar a cabo a nossa missão, que é cada vez mais arriscada, mais complexa e mais exigente. Ainda assim, Paulo Santos, estamos a falar do número de queixas que quase duplicou nos últimos 6 anos. Isto obrigará, e tomando como boas, obviamente, todas essas variáveis, mas obrigará as próprias polícias a olhar um pouco para dentro, perceber também, mesmo com esses constrangimentos de que falava, se é possível fazer melhor e fazer diferente, ou estes números e esta duplicação do número de queixas não lhe parece que seja muito preocupante nesta altura? Eu acho que a questão em concreto é sempre preocupante. Temos é que perceber os números, o que é que eles traduzem, porque por vezes a duplicação de números não quer dizer que a densidade e a conotação daquilo que estamos a falar seja de certa forma preocupante. Aquilo que eu estou a dizer é que os números preocupam-nos. Obviamente que estas variáveis que aqui coloquei são algumas das variáveis, parece-me evidente, mas aquilo que estou a dizer é que é importante analisarmos estes números, perceber se a instituição, por exemplo, ao nível da formação, ao nível dos recursos, dos meios altos, ao nível do efetivo, nós temos que perceber isto e é importante percebermos e que a opinião pública possa também ser exigente junto do governo, como é junto dos polícias no dia-a-dia. Porque nós temos que perceber que nós aumentamos as missões. Nós vamos agora em outubro abraçar uma nova missão que é a reestruturação do CEF e os impactos que vai ter na PSP. Alguém questionou qual é o reforço efetivo, concreto e real daquilo que vai acontecer nos aeroportos? Porque depois, nós já alertamos, depois vamos ter os polícias que estão neste momento a duplicar os meios para poder responder a tudo, a ser o alvo da contestação do público, das pessoas, dos cidadãos e, de certa forma, com toda a legitimidade. Obviamente que há espaço para melhorar na formação, há espaço para melhorar na nossa intervenção diária. Paulo Santos, não vamos estar...
Sim, não vamos estar com rodeios, há espaço sempre para melhorar o serviço. Aquilo que eu estou a dizer é que muitas vezes estes números traduzem realidades, dinâmicas e responsabilidades que muitas vezes passam pela tutela e pela Direção Nacional e que depois têm reflexo, obviamente, em quem dá a cara, que são os polícias. Agradeço os esclarecimentos de Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Obrigado e muito bom dia. Bom dia, obrigado.